que eu sempre falo assim, quando a gente consegue, a gente traz uma entrevista diferente, um bate-papo diferente. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre história de vida, lição de vida para você que... Às vezes as pessoas se atiram muito, né, na desculpa, se atiram muito em eu não sei, eu não posso, a vida é difícil para mim. Pois é. Hoje eu vou conversar com a Fabiana Soares Kettner Berton e o Mauri Berton. Cada um tem uma história de vida também, mas o casal tá aqui. É muito legal. Vai ser um bate-papo interessante. Fique ligado. Aumente o volume do seu rádio. Para você que costuma reclamar da vida, tá? Tem coisas que, se você ficar sentado esperando cair do céu, eu já disse hoje pela manhã sobre isso. Nem chuva às vezes cai. Nós ficamos esses dias aí, um período aí mais de meses sem chuva. Mas para mim fazer uma apresentação, a Fabiana Soares Kettner Berton, 36 anos de idade, é uma ex-menina de rua. Ex-menina de rua. Ela deu a volta, professora, formanda em psicologia, hoje ela faz palestra. E para que você tenha uma ideia, ela passou a infância numa favela em Foz do Iguaçu, e isso não há envergonha. Eu acho que agora, hoje é motivo de bater no peito e falar, pois é, viveu numa favela, cresceu catando reciclável, pedindo de porta em porta, limpando vidro de carro nos sinais de trânsito, trocando por moeda esse serviço. Adolescência no meio de quem estava mexendo com droga, arma, violência, abuso, tinha de tudo. Mas, e aí a gente vai entender depois essa história, em determinado momento ela deu uma estalada, falou, peraí, para mim mudar de vida eu tenho que sair desse meio, eu tenho que fazer alguma coisa. E tudo isso dependia dela, a sua atitude para mudar de vida, não seriam outras pessoas. E aí foi nesse passo a passo que você vai saber daqui a pouquinho que ela mudou de vida, usou esse combustível, essa superação para chegar a realizar os seus sonhos. Hoje a menina que brigava com pessoas e animais por comida na lata de lixo de mercado, porque o mercado Mufato lá em Foz do Iguaçu, viu? Já vamos dar nome. Hoje essa menina é formanda em psicologia e empresária aí na Kettner Consultoria, tá? Tem jeito a vida? Tem. Só não tem para quem não quer, quem não toma iniciativa. Esse exemplo de superação você ouve já já, porque o Iguaçu Notícias está começando. A história de superação. Eu estou aqui com o Mauri e com a sua esposa para falarmos um pouquinho sobre... Hoje é muito importante, você que está em casa, de repente está fazendo o almoço, está no carro, está no trabalho. Fabiana Soares Kettner Berton, uma história linda de vida, de superação. Fabiana, bom dia, obrigado por estar aqui, aceitar o convite para a gente falar. Eu vou falar uma coisa, viu? Às vezes as pessoas têm vergonha de falar do seu passado. Deixaram lá? Não. As pessoas têm vergonha de falar do seu passado. Tem vergonha de dizer que eu era pobre, ou tem vergonha de dizer que eu acho muito engraçado isso, não sei porquê, mas isso eu acho que é de cada um. Eu sempre falo, sou filho da irmã Luísa, né? Eu fui guarda-mirim, vendedor de pastel, de jornal, de tudo quanto. E eu acho que não tem melhor exemplo. E você traz um exemplo de vida, de superação. Hoje você está com 36 anos. Não sei se vocês têm filhos ainda, não, né? Tem um casal. Me fale um pouquinho dessa tua história e de superação. Hoje você é uma formanda, já está realizando alguns trabalhos, formando em psicologia. Sinta-se à vontade aqui. Bom dia, Fabiana. Bom dia, eu que agradeço pelo convite. A minha história, eu não tenho vergonha nenhuma de contar ela, né? É algo que faz parte da minha vida e eu acho assim que é algo que fez com que eu amadurecesse de uma forma diferente. Eu me criei numa favela em Foz. Por algumas razões, a gente acabou indo parar numa favela. Tive uma vida um pouquinho, eu digo assim, que ela é uma vida meio louca, meio mista, porque assim,
Das minhas recordações de criança, me lembro de uma época boa que a gente teve, uma época maravilhosa, que foi quando moramos no Paraguai. Moramos por 4 anos lá, e de toda parte da minha infância foi a melhor fase que eu tive. Foi a fase de criança mesmo, fase em que a gente morava em uma fazenda, eu e meus irmãos éramos crianças, brincávamos como criança, né, sem ter todo esse outro mundo que a gente acabou vivenciando depois. Então esses anos foram maravilhosos pra gente, assim. E depois aconteceu de voltarmos para o Brasil, e por razões financeiras minha mãe já foi morar num lugar que já não era tão bem visto. E minha mãe na época ela não era casada, tinha os filhos, tinha eu e meus irmãos. Muitos filhos? A minha mãe tem 8 ao total. 8? Isso. São 8, eu sou a 4ª, descendo, eu sou a 5ª filha. Daí tem mais 3 irmãos. Então, assim, o que a gente vivenciou, o que a gente teve de história, tanto eu quanto os meus irmãos, é uma história que muitas crianças vivem hoje, né? Se você for parar para olhar, cada semáforo que você passa tem uma criança pedindo, né? Tem uma criança descalço, tem uma criança sem roupa. Então, assim, e hoje o que me entristece muito nisso, que quando eu olho essas crianças e eu me lembro, é que as pessoas já não dão mais tão importância para isso, né? Tá ficando comum, meio que normal. Tá ficando banal. Você passa, eu falo isso muito pro Mauri, que quando nós passamos, a gente vê os olhares das pessoas para um mendigo, para alguém que está dormindo embaixo de um papelão, para uma criança na rua, como se fosse um objeto. Passa por uma árvore, passa por um poste, é a mesma coisa de você olhar para uma criança, para alguém que está na rua. Então isso é muito triste, saber que estamos em pleno século XXI e as pessoas não dão mais essa importância para as crianças que nós temos na rua. E é mais triste ainda quando eu ouço muitas pessoas falar assim: vamos ajudar uma criança de outro país. É lindo, mas vamos olhar para os nossos, né? Nós temos tantas crianças nessa rua, tantas crianças sofrendo abuso, tantas crianças sendo agredidas, tantas crianças vivendo de forma tão desumana. E essa agressão, às vezes, até dentro de casa, né? Essa agressão, às vezes, até velada dentro de casa por um familiar, uma falta de estrutura familiar que traz todo esse problema. Mas deixa eu pegar esse fio da meada seu. Você disse que vocês são brasileiros. Sim. Moravam no Brasil e foram para o Paraguai. Isso. Lá você viveu os melhores momentos da sua vida, né? Isso. Como criança. Que idade você tinha lá e quando você voltou para cá, com que idade mais ou menos? Quando nós fomos morar para o Paraguai, eu tinha uns 3 anos e meio, isso. E voltou? Nós voltamos já com 7, 8 anos. E aí voltou para uma favela em Foz do Iguaçu. Quando nós voltamos, minha mãe foi morar na casa de uma amiga por um tempo. Aí conseguimos... Mas com todas essas crianças? Não, a minha mãe nessa época ela tinha 2 a menos. Então ela tinha 6. E fomos morar na casa de uma amiga dela por um tempo, e depois ela arrumou uma casa para ela, alugou uma casa. E logo ela acabou conhecendo o meu padrasto, que é a pessoa que eu conheço como pai. E na ilusão de que você, indo para um lugar que é invadido, você vai ter o que é seu, nós fomos parar numa favela. O meu pai teve essa proposta de morar, de comprar um espaço, porque é comprado, né? Comprar um espaço numa invasão onde tinha apenas 3 casas, quando fomos para lá. E era na barranca do Rio Paraná, que é um espaço da Marinha. E nisso nós fomos, chegamos lá, tinha que limpar o mato, porque era tudo mato, tudo bambu. Por isso que a favela se chamava Favela do Bambu, porque ela era uma favela que tinha um espaço com muitos bambus. E lá acabamos indo morar, e moramos por muito tempo. Foi assim que começou a nossa trajetória. E lá... Vivia do quê? Naquele momento que a gente morava lá, nós fomos morar num barraco de lona. Essa foi a nossa primeira moradia na Favela do Bambu. Meu pai chegou, cortou alguns bambus, colocou como pilares, colocou uma lona por cima e uma lona embaixo, para que a gente pudesse colocar alguns colchões para dormir. Então, esse foi o nosso início de vida lá. Como a gente fazia o que para sobreviver? Um lugar que
Na época era possível pescar, então meu pai pescava, meus irmãos pescavam, essa era uma das nossas alimentações, refeições que a gente tinha, sempre tivemos muito isso. E aí fomos para a rua. A minha mãe fez um carrinho, meu pai fez um carrinho de papelão para ela, e aí que começamos a ir para a rua. Começamos a catar papelão, latinha, né, esse tipo de coisa. E com o passar do tempo, minha mãe adoeceu, ficou muito doente e acabou não conseguindo mais ir fazer esse trabalho. E acabou que eu e meus irmãos assumimos essa parte, para poder trazer comida para dentro de casa, para contribuir por sermos em muito. Acabamos fazendo esse trabalho todo. Mas aí você já estava aí com seus quase 10 anos de idade? 8, 9 9 anos. Isso, em torno de 8 anos. E os irmãos mais velhos também, na lida? Também, todos trabalhando. A minha irmã já estava casada, né? Já tinha em casa o meu irmão, meus outros 2 irmãos mais velhos casados, tinha o meu irmão mais velho que eu e meus irmãos menores. E todo mundo ia para a rua? Todo mundo. E aí, como é que era esse dia a dia, Fabiana? Vocês saíam coletando papelão, lata, de tudo? E aí de comercializar no final da tarde, e com esse comercializar, conseguir comprar alguma coisa? Como é que é isso? Nós tínhamos uma rotina assim, fazia a busca pelas ruas, né, pela cidade, e me lembro que tinha um lugar próprio para fazer essa venda, que era próximo à favela do Jupira. E quando nós nos mudamos para a favela do Bambu, a favela do Jupira era o auge, né, o auge da criminalidade era lá. Então era a favela mais conhecida de Foz. Isso, estamos falando quase 30 anos atrás, né? E então, com essa ideia de ganhar sua casa, começou a crescer a favela do Bambu numa proporção muito grande. Coisa de menos de um ano e meio, já não tinha mais espaço para as pessoas morarem, para morar naquele lugar. E aí, infelizmente, como as pessoas sabem, não é só as pessoas boas que vêm morar nesses lugares, né? Tem as pessoas ruins também. E aí começou, ainda mais por ser um espaço que é barranca do rio, fronteira, começou os tráficos, começou as mortes, começou a criminalidade, e a favela do Bambu se tornou uma das favelas mais perigosas de Foz do Iguaçu. Isso coisa de 25 anos atrás. E você vivendo ali, né, sendo, vamos dizer assim, vocês, a família de vocês, entre aspas, pioneiros, né, nessa favela, e vendo mudar, de repente, o comportamento... eu não sei se consegue mais respeito por ser os primeiros que estavam ali. Como é que era essa convivência? Eu acho assim que, na verdade, nós já vimos de um lugar que também era precário. Nós morávamos no Jardim São Paulo. Na época também era um início de favela, porém acabou não finalizando como favela. Se tornou um bairro mais precário, mas é um bairro. Mas na época era um início de favela, então a gente já vinha de um espaço assim. Então já tinha essa vivência, já conhecia. E você não ganha respeito, mas as pessoas acabam entendendo que você está ali há mais tempo, né? Acabam entendendo, os primeiros moradores e tal. Mas nada que te favoreça de forma alguma. Isso não te livra do perigo, de risco, de nada? Nenhuma. Sabe assim, não tem nenhum favorecimento. Inclusive as pessoas que vinham queriam até tomar o espaço que a gente vivia. Então isso era muito frequente para muitas pessoas, sabe? Acabar tendo que sair do seu espaço para que outra viesse, sem ter um resultado financeiro. Porque os primeiros que chegaram ali, eles foram comprando seus espaços, eles trabalharam para pagar de alguma forma, ou do tráfico, ou alguma coisa, de algum jeito tinham que pagar. E muitos acabaram sendo invadidos mesmo, sabe? Então era dessa forma. Você é uma criança na época. Isso. Né? Seus 8, 9, 10 anos de idade, já começa a sentir esse peso. Ameaça, via muita coisa errada. Nossa, a minha casa era rota de tráfico. Então, assim, para chegar no Rio, por o espaço que a gente ter comprado ser assim... no caminho? O caminho, no caso, a minha casa era a última casa para ir para Barranca. Então era rota de tráfico. Então ali, tudo que tinha, passava por ali, na frente da minha casa. Tinha que ver e não ver. Tinha que ver e não ver, porque assim, favela funciona assim, né? Você não viu, você nunca vê nada. Se você quer viver, você nunca viu nada. Então era dessa forma que a gente vivia.
Então, assim, aí as amizades acabam se tornando dessa forma, né? Você vai criando amizade com quem? Com quem está crescendo do seu lado. E, infelizmente, assim, hoje, eu olhando como eu olho para trás, assim, e às vezes eu passo até, lá hoje não é mais uma favela, a Marinha recuperou, né? E às vezes eu passo, até passei a mostrar para o Mauri, e daí eu paro para pensar, tudo que eu vivi ali, eu fico pensando, poxa, não tem uma pessoa daquelas com quem eu criei que esteja vivos, infelizmente. Olha só. A não ser meus irmãos e os mais velhos, assim, também, infelizmente, alguns já faleceram por causas naturais, mas a maioria foi matado. Então, é triste você parar para olhar para trás da sua vida e você falar assim, poxa, eu não tenho um amigo de infância. Porque as meninas... Se envolveram com as coisas erradas. As meninas se envolveram com os traficantes, acabaram mortas. Os meninos acabaram se envolvendo com tráficos, acabaram mortos. Então, assim, isso era muito natural, sabe? Mata um traficante, que é o bambambam da hora, vem o outro que é pior, mata aquele, vem outro que é pior, e os pequenininhos já vão crescendo com essa ideia, um dia eu vou ser o chefe da favela. Então... Essa é a ambição. Essa é a ambição. Ou você é mulher traficante, porque assim, te dá de certa forma uma segurança, né? Te dá uma visão, ó, fulano é mulher traficante. Eu nunca quis isso pra mim. Eu era pequenininha, eu tinha 8 anos, e os rapazes já passavam e assim... eu falava assim, não é o que eu quero para mim, sabe? Não é essa vida que eu quero. Eu sempre tive sonhos diferentes, sempre quis coisas diferentes. Então, assim, desde muito pequenininho, me lembro assim, quando às vezes eu ia com meus irmãos catar papelão, eu achava algumas revistas, alguns livros, e eu ficava vendo aquelas coisas diferentes, cidades, países diferentes, e eu falava, eu vou conhecer tudo isso, eu não vou viver a vida inteira aqui. Eu sempre falei isso para minha mãe, e para o meu padrasto, né, meu pai, eu falava sempre para eles, eu não vou passar a vida inteira aqui, isso aqui não é para mim. Não nasci. Você estava no lugar errado. Eu estava no lugar errado. Então, assim, eu sempre tive sonhos, sempre busquei os meus sonhos. Mas, infelizmente, quando você cresce num lugar vendo tanta coisa ruim acontecer, a tua vida ela não vai ser uma estrutura perfeita. Ela vai ter alguns percalços, né? E eu tive alguns na vida. Mas sempre acreditando que um dia eu ia conseguir. Que um dia eu ia estudar, que um dia eu ia me formar, que eu ia viajar, e eu ter meus sonhos de viagem, eu ia ter minha casa, e eu ia tirar minha mãe de lá, e os meus irmãos de lá. Então sempre foi um objetivo meu desde sempre. Agora vamos para o intervalo, eu quero só saber depois se desse sonho alguma coisa se concretizou, né? E a Fabiane vai conversar, vai falar para nós. Só tem que cumprir esse intervalo aqui e eu volto já já, fique ligado. Um abraço para a dona Lídia, mãe do Todescato. Tá ouvindo lá a mãe do nosso Ediovan, que tá longe aí, mas daqui a pouco ele volta, né, dona Lídia? Um abraço para a senhora, obrigado pelo carinho da audiência. Ô Fabiane, daqui a pouco vai entrar o Mauri também na história, mas ainda tá longe. Você chegou a ter que se envolver, ser obrigada, ou de alguma forma, com o tráfico de drogas na favela, alguma coisa assim? Eu, particularmente, não. Né? Mas a minha família, infelizmente, acabou tendo que passar por esse processo. O meu padrasto era usuário de drogas e acabou entrando nessa vida para suprir os seus sustentar gastos, o vício, né? Para sustentar os seus vícios. E chegar a sustentar a família também? Olha... Ou ele gastava já tudo no vício mesmo? Porque normalmente é assim. Infelizmente, né? A gente precisou ir para a rua por isso. Porque a gente não tinha um provedor em casa. A gente tinha alguém que nos amparava de outras formas. O meu padrasto sempre foi um homem bom, sempre foi muito correto com a gente. Não agredia nada? Nunca agrediu a mim e os meus irmãos que não eram filho dele. Sempre nos tratou muito bem como pai. No entanto, é o pai que nós temos como referência. Porém, o trabalho não era uma coisa que era para ele. Então, assim... Em relação ao trabalho, ele preferia ficar em casa, cuidando da gente. E ele sempre dizia isso, que ele preferia fazer isso do que sair trabalhar. Mas sempre foi um homem muito bom para nós. E infelizmente o vício na droga é isso, né? Quando uma pessoa tem esse vício, ela vai sempre fazer alguma coisa para que ela possa suprir essa necessidade dela. Você saía de casa e via gente morta às vezes, né? Muitas vezes. Isso era uma coisa mais diária. Sim, de matarem pessoas na frente da nossa casa
e a gente tem que passar por cima do defunto, né, do corpo ali, para poder ir para a escola, para poder sair trabalhar. E minha mãe sempre foi muito religiosa, e ela ensinou para nós que quando a gente fosse passar por cima do corpo, a gente tinha que pedir licença para ele, né, por respeito. Minha mãe sempre ensinou que tínhamos que ter respeito com os vivos e com os mortos. Então essa é uma coisa que nós temos até hoje, né, eu e os meus irmãos, o respeito pelos mortos. Então, quando acordávamos e estava o corpo lá, tínhamos que passar por cima, porque a favela infelizmente funciona assim. Matam alguém, a polícia demora, naquela época, não estou falando de hoje, porque hoje não tem mais essa vivência, né? Mas naquela época, naquele momento era assim, era a experiência de vida que a gente teve. Demorava-se muito para descer alguém para recolher o corpo. Já teve várias vezes assim do corpo ficar o dia inteiro no sol, ficar à noite, matarem à noite a pessoa e o outro dia, 6 horas da tarde, vim retirarem o corpo. Você salvou a vida do seu irmão? Eu acredito que, de certa forma, sim, né? Porque na época que nós morávamos lá, o meu irmão acabou tendo uma experiência de conduzir chamavam-se de porto, onde passava algumas coisas. E eu soube que iriam matar ele, eu avisei ele, que naquela noite ele iria morrer, e ele acabou abandonando tudo. Daí ali que ele acordou também para a realidade dele, para a família, que ele tinha uma família, ele abandonou tudo e foi viver uma outra vida. Teve que sair da favela. Teve que sair da favela. Ele tinha um porto, vamos dizer assim, Isso. E aí os caras queriam tomar um porto dele. Isso. E tinha umas armadas que faziam, e você conseguiu descobrir por... Isso. É que, como eu te disse, né, eu sempre quis coisas diferentes. Então eu não consegui fazer amigos ou namorados, na época, nada assim dentro da favela. Então, assim, eu sempre busquei ter uma amizade diferente. Eu acreditava que eu poderia crescer mais se eu tivesse pessoas melhores do que eu, como para vivência. Então, eu sempre fui muito madura desde criança. Já por viver tanto na rua, sempre fui muito madura. Então, assim, meus amigos sempre foram os amigos do bairro de cima, que a gente morava na favela do Bambu, passa-se pela Beira Rio, para cima era um bairro mais nobre na época. Então, assim, sempre optei por fazer amizades para cima do que para baixo. Namorado também, na época já de adolescência também. Então, assim, você acaba criando um vínculo com pessoas com mais cultura, com mais educação, com tudo, e você aprende muito. E nisso eu soube que com uma dessas pessoas de cima, que trabalhavam com justiça, na época, soube que queriam matar meu irmão, porque eles me falaram, olha, infelizmente, né, a gente soube que seu irmão vai morrer. E eu avisei para o meu irmão a tempo. Que coisa, hein? Ele está vivo ainda hoje? Graças a Deus. Hoje ele sabe dessa história certinho? Deve saber, né? Sabe certinho. Hoje ele é um pedreiro profissional, trabalha também. Está em Foz ainda? Está em Foz. Olha aí. Tem a casa dele, a família dele, a empresa dele, né? Ele tem uma empresa que trabalha construindo casas, prédios. Graças a Deus está. Superação também, né? Superação. E sua mãe é viva? Graças a Deus. Também está em Foz? Também. Então a boa parte da família ainda está em Foz? Boa parte. E saíram dos redutos lá, né? Saíram. Porque logo que eu me casei com o meu primeiro esposo, eu tive a oportunidade de conseguir tirar minha mãe da favela. Que Isso era um o meu sonho, tirar ela de lá. Então eu consegui alugar uma casa para ela, no bairro de cima, e tirar ela. E quando ela saiu, aos pouquinhos todos foram saindo. Só ficou o meu pai, porque daí eles acabaram se separando, porque ele não queria sair de lá. Acabaram se separando e ele ficou até a Marinha ir fazer a retirada de todas as casas que tinham na época, né? Então a Marinha foi e passou com o trator por cima tudo e retirou o povo de lá e alocou em outro lugar. E o que é feito desse seu padrasto? Tem ideia? Tenho, ele é meu pai, né? Então a gente tem vivência, tem contato. Hoje ele é casado com outra esposa, vive muito doente, infelizmente por causa do resultado das drogas. Mas está lá, então sempre que eu vou para Foz eu vou visitar ele é pai dos meus irmãos menores. Não perderam o contato, né? Por isso que eu pedi, de repente some, né? O cara some e vai embora. Não. Ficou por ali, então. Isso. Você, entre algumas questões aqui, daqui a pouco nós vamos chegar num outro lado, mas eu tenho que esmiuçar bem aqui para as pessoas saberem bem o teu sofrimento, o que você passou. Passou fome, lata de lixo, o pessoal às vezes tinha que brigar por comida no lixo, como é que é isso? Sim, eu acredito que até hoje deva ainda ocorrer isso, porque assim, a gente saía num horário que tinha já específico para o mercado fazer o depósito do lixo do almoço, porque o Mufato ele serve almoço, né, quase todos os mercados que eles têm.
E aí tem um horário que tudo que sobra do almoço, eles colocam nas latas de lixo. São obrigados a jogar fora. São, É e panificação. um pecado, mas é... Infelizmente, né? Tem tanta criança com fome que poderiam, né, servir de outra forma. Mas talvez até a lei, né? Eles estão cumprindo a lei. Não é nem deles, né? Não. É coisa de lei mesmo, né? E naquela época também era assim, a lei não mudou muito de lá para cá. E então, assim, a maioria das pessoas que eu me lembro da favela já sabiam o horário dessa movimentação. Então dava aquele horário, estava todo mundo lá esperando, porque também jogavam frutas, panificação. E a gente eu me lembro que tinha umas 6 ou 7 latas de lixo. E aí as pessoas vão tirando as coisas do lixo, vão pegando o que dá para pegar, o que não dá, e levar para casa para as refeições. E ali tem uma mistura, né? Tinha-se, hoje eu acredito que ainda é igual, porque ainda o Mufato faz isso, ou, né, todos os mercados precisam, né, fazer jogar fora o seu alimento que sobra. E a gente pegava e assim, como são latas de lixo, o que você pensa? Pensa uma lata de lixo com moscas, com baratas, com cachorros, com gente brigando, esse é meu, esse é meu. E era dessa forma, e eu estava ali quase todos os dias fazendo isso. Parecia bicho brigando, parecia, né? Pior que bicho, né? Porque os cachorros, eles não se pegam, né? As pessoas acabam agredindo. Então, assim, mas com o tempo foi se normalizando, as pessoas, como já iam se conhecendo, iam tendo um tratamento diferente. Mas eu lembro que no início era bem complicado. Bom, estamos conversando com a Fabiane Soares Kettner Berton, que está contando a sua história. Você que está acompanhando desde o início aí, muita dificuldade. E, bom, tinha tudo para talvez até nem estar aqui conversando com a gente, para começar, né? Ou para ter entrado no mundo errado e estar até hoje no mundo errado, mas é uma opção. Eu não sei, o ser humano, eu sempre digo, às vezes as pessoas convivem com tudo de errado e elas não fazem errado. Então eu não sei, se de repente até você depois me responde, Fabiane, e o Mauri também. Parece que está no gene da pessoa, eu não sei. Você pode conviver, o cara não presta, não. Aquele lá está no meio de tudo quanto é trapo, mas ele não faz as coisas erradas. Por que isso? Às vezes tem a família que tem a família inteira boa e aí um vira o trapo. Não sei qual é a explicação para isso. Mas enfim, um bom exemplo. Quando você saiu da favela, como é que foi essa tua saída da favela? Quando conheceu uma outra pessoa e assim você começou a trabalhar, não sei, como é que foi essa saída? Então, por algum tempo eu fiz esses trabalhos, eu pedia na rua, eu trabalhei muito no sinal, eu tinha uns 10 anos, eu e meus irmãos acabamos ficando no sinal que vai para as Cataratas, que era próximo da onde a gente conhecia, e a gente trabalhava lá limpando o carro, para-brisa do carro. Eu me lembro que quando eu trabalhava lá, eu só pedia nos carros, e teve um senhor que tinha uma empresa bem na frente, e um dia ele falou para mim assim, olha, por que você, ao invés de pedir, você não trabalha? Eu tinha 10 anos. Ele falou assim, eu vou dar para você um baldinho, um rodo, você vai limpar o vidro dos carros, é um trabalho. Então assim eu comecei a entender que tudo que eu fazia era um trabalho. E com o passar do tempo, depois de todas as dificuldades, eu cheguei numa fase que eu comecei a ficar com vergonha, porque eu estava entrando na adolescência, né? E minhas amigas não eram da favela, então assim, você acaba começando a ficar com vergonha, poxa, eu tenho que ir na rua pedir, eu tenho que ficar lá no mercado catando comida, e eu falei para minha mãe que eu não queria mais fazer aquilo, que eu queria trabalhar com uma outra coisa. Eu tinha 11 anos, eu comecei a trabalhar como babá, e minha mãe pegou e conseguiu arrumar uma vaga de babá para mim, no bairro de cima, e eu fiquei por um tempo trabalhando como babá. E ali comecei a estudar, continuei com meus estudos. Minha mãe foi uma coisa que ela sempre priorizou, apesar de infelizmente nem todos os meus irmãos terem estudos, né? Foi uma escolha de cada um. Minha mãe sempre priorizou pelo nosso tempo de estudo. Tinha essa consciência? Tinha, minha mãe sempre tem, né, num caso desse. Sempre priorizou que nosso horário de estudo era horário de estudo. E assim, então eu sempre quis estudar, eu sempre quis coisas diferentes. E aí daí comecei a já ficar adolescente, passei um tempo trabalhando como babá, daí fiquei adolescente, daí já fui trabalhar em mercado, e aí comecei a namorar com o pai da minha filha, logo casei, e aí que eu comecei a ter uma vida diferente, porque a família com a qual eu fui morar era uma família muito bem estruturada, financeiramente. Na época eles eram uma família de nome, em Foz, assim.
E aí eu comecei a ter uma vida diferente. Eu comecei a ter uma cultura diferente. Aprendi com a mãe do meu ex-marido a ser uma pessoa com educação. E como ela sempre falava para mim assim, não é porque você veio da favela que você tem que deixar a favela morar em você. Então você tem que aprender a comer com os pobres da sua vivência e com as pessoas que é da minha vivência. Então você precisa aprender isso. E eu acabei aprendendo. Acabei tendo que aprender Foi bom, né? e foi ótimo. Para mim foi uma experiência incrível. E daí nisso que eu consegui arrumar um trabalho, consegui alocar uma casa para minha mãe. Ela com os custos dela, arcando os custos delas, mas assim, quem que vai alugar uma casa para uma pessoa que mora numa favela, né? E por eu estar numa situação um pouquinho diferente, eu consegui fazer essa Você é a avalista da mãe, vamos dizer assim, né? Isso. Mais ou menos por aí. Aluguei no meu nome, minha mãe veio, ele e meus irmãos. E graças a Deus todos saíram, todos hoje têm uma vida digna, uma vida respeitosa, uma vida de pessoas que trabalham muito. Isso para mim me deixa muito feliz. A tua saída, a tua melhora, analisando, a tua melhora proporcionou a melhora dos outros, da família, dos irmãos. Isso. Você puxou, né? Puxou. Quando podia puxar para o mal, você puxou para o bem. Isso. Deu sorte, mas não é questão de sorte, foi uma opção sua, né? Uma opção. Eu acho que eu penso que sorte não existe, não sei. Posso estar falando besteira, mas para mim sorte é uma construção, né? Porque se você for parar para pensar, aquelas meninas que cresceram comigo, que foram mortas, e a sorte delas, né? Então sorte é uma escolha, uma construção. O estudo continuou depois com esse casamento, primeiro casamento, você continuou estudando ou deu uma parada? Não, quando eu engravidei eu parei. Eu tive uma fase de adolescência assim que eu meio que me rebelei mesmo, né? Não vou mais estudar, não quero mais isso pra vida, porque dá aquela confusão. Certo. Você está saindo de uma cultura, entrando em outra, você fica confuso, você não sabe mais qual que é a tua realidade, qual que é a tua verdade. E eu acabei saindo da escola e não terminando os meus estudos. E a minha sogra falou, não, você tem que pelo menos concluir o seu segundo grau e mais tarde você decide o que faz. Então eu concluí e aí eu comecei depois a querer batalhar sozinha, porque eu achava que eu não tinha que viver ali, eu achava que eu tinha que construir o que era meu, porque assim, tanto lutei para construir o que é meu, eu não podia ficar vivendo na casa das pessoas, não era minha casa, não era o meu mundo. E eu queria ter as minhas coisas, eu queria fazer a minha construção de vida. Então eu me separei, fui morar sozinha com a minha filha, trabalhei muito para sustentar ela, e ali eu comecei a minha construção de vida. Comecei a buscar as minhas coisas, comecei a sonhar com uma graduação, fui atrás, fui buscar isso. Então a partir disso que eu comecei a falar, não, vamos voltar para a tua realidade, vamos voltar para os teus sonhos e vamos buscar disso. Voltar a ser a Fabiane. Exatamente, né? E o Mauri entrou como na tua vida? O Mauri é o cara que eu conheço aqui, uma pessoa fantástica, de um coração gigante, batalhador. Eu precisava aprender a trabalhar metade que ele trabalha, viu? Ter essa força de vontade e garra aí que ele tem. E eu acho que essa é uma mola, deve ter sido, imagino eu, uma mola propulsora na tua vida. O Mauri é uma pessoa que veio na minha vida para somar, para agregar muito. Quando eu morava em Santa Catarina e eu ganhei uma bolsa aqui em Cascavel de estudos, e eu falei, eu vou para Cascavel estudar. E eu vim sem ter onde cair morta, né? Uma prima minha que morava aqui falou, não, vem, fica na minha casa, eu tenho um quarto sobrando lá, você pode ficar lá o tempo que você precisar e venha. E assim eu vim. Peguei minha filha e vim. E nesse período de estudos, passou-se o tempo, eu acabei conhecendo o Mauri através de uns amigos em comuns que a gente tinha. Conheci ele, e eu digo assim, o Mauri veio na minha vida numa fase que eu estava muito confusa com tudo, porque, poxa, você está numa graduação, você está trabalhando, você está lutando, e aí você fala assim, meu Deus, o que ainda preciso fazer para que minha vida dê uma mudada, né? Dê uma guinada, porque tanto tempo já lutando, e parece que não sai do lugar, sabe? Parece que não vai para frente. Então, o Mauri veio para essa construção comigo. E depois que nos conhecemos, a gente foi morar junto um tempo depois. E eu falo para o Mauri assim sempre, que a minha mudança de vida, de verdade, ela aconteceu depois que eu fiz uma entrega religiosa.
depois que eu me entreguei a Deus, depois que eu busquei essa religião para minha vida, que as coisas começaram a mudar realmente para mim. Porque assim, quando eu era criança, quando eu apanhava na rua, porque eu apanhei bastante, quando eu sofri os abusos na rua, eu sentava na rua e eu chorava, eu falava, meu Deus, por quê? Né? Eu falei para o Maurício, um dia eu contei uma história para o Maurício, eu falei assim, amor, eu me lembro de uma vez eu passar numa casa e ter uma festa de aniversário. E aí eu falei assim, por que, meu Deus, que o senhor faz isso comigo, né? Por que aquelas crianças têm tanto e eu não tenho nada? Então, assim, fica uma confusão muito grande para uma criança quando ela olha uma realidade que não é a dela e ela não sabe o que fazer. Então eu achava assim que Deus tinha me abandonado. Eu achava que Deus não gostava de mim, que eu não era filha dele, apesar da minha mãe sempre ser muito religiosa. Para mim, Deus realmente tinha me abandonado. Eu era uma exclusa, né? Como eu cresci ouvindo que Deus era pai, então para mim eu era um filho excluso. Porque a minha realidade não condizia com o que eu achava que Deus poderia me dar. E por um bom tempo eu cresci não acreditando nessas coisas, não acreditando em religião, não acreditando em mais nada. E com a chegada do Mauri, eu reencontrei isso. Eu tive a oportunidade de me reencontrar com Deus, de me reconectar com Deus, e aí as coisas começaram a mudar. E você, eu não sei se o termo, eu sou muito franco o jeito de falar, não sei, mas você teve, assim, vocês falam que não acreditam na sorte, né? É um modo, é uma forma de expressão, não sei se isso é sorte ou o que é, mas enfim, de achar um cara bom para você, que te aceitasse com a tua história de vida, poderia não, né? Isso. Teria motivos não, para ser bem sincero. Falou, não, peraí, deve ter começado a conversar, conhecer a tua história de vida, falou, meu, tamo junto, vambora, né? Mais ou menos. Foi isso, Mauri? Como é que foi agora? Ele fica quietinho aqui falando sim, mas eu não chamei ele para conversa ainda. É que ele vai entrar na conversa agora, né? Bom dia, Mauri, tudo bem? Bom dia, Edio. Bom dia aos ouvintes. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Foi mais ou menos isso, Edio. Eu penso assim, quando a gente fala de sorte, a sorte ela deve ser construída, certo? Uma semente ela só dá frutos num solo fértil. Fértil. Então a sorte é a fertilidade do solo. E é você quem faz, você quem constrói. Não adianta você achar que vai ter sorte de ganhar na Mega Sena se você não ter permanência em jogar e um dia querer ganhar. Você não vai achar um bilhete premiado na rua. Eu costumo dizer, isso é um jargão popular, que se você não quiser, nem Deus entra na tua vida. E muito menos a sorte. Você tem que construir, certo? Então, quando eu conheci a Fabiana, a gente estava os dois tentando construir a sorte, né? E sim, eu também não venho de uma história muito fácil. Claro, não cheguei a passar fome, venho de uma família pobre. Com 10 anos de idade eu fui trabalhar numa oficina mecânica com o meu irmão, por opção, não por necessidade, mas eu sempre quis a minha independência e aprender. Meus dois irmãos, eu tenho 2 irmãos por parte de pai e mãe que cresceram junto comigo, e os 2 irmãos meus é mecânico, então eu acabei indo para a área da mecânica e assim trabalhei até meus 23 anos de idade. E não vendo uma história fácil. Saí de casa com 16 anos, sempre me virei sozinho. A minha graduação veio através do ProUni. Muita gente desce a lenha no governo, mas o governo tem muita coisa boa para oferecer. Então eu fiz o ProUni, fiz minha graduação, me abriu muitas portas a minha graduação. Eu fiz uma graduação em marketing, depois fiz uma pós-graduação em docência do ensino superior, já conseguindo pagar minha pós-graduação, aonde eu fui dar aula voluntário na FAG. Entrei no Senac, trabalhei muito tempo no Senac, no Sebrac, como professor, e fiz um MBA em Recursos Humanos dentro do Senac, através do Senac, e aonde eu comecei a trabalhar com consultoria e aonde eu cheguei onde eu estou hoje. Então tudo foi construído, nada foi sorte, foi correr atrás, né? Muito trabalho, né? Muito trabalho. Muito estudo. Muita gente, quando a gente fala de religião, Ed, muita gente às vezes pensa assim, Deus me ajuda, né? Me ajuda em algo. E às vezes acha que vai cair uma bola de fogo na frente, vai aparecer um anjo na tua frente. E não é assim que Deus age na vida da gente. Deus age na vida da gente colocando pessoas, certo? Então eu sempre pedi para Deus muita sabedoria, muita paciência, muita perseverança, e Ele colocou a FAB na minha vida. Então a FAB foi uma ação de Deus na minha vida. Porque quando a gente pede paciência, Deus não vai te dar paciência. Deus vai te dar uns entreveiros para você aperfeiçoar a sua paciência, certo? Quando você pede sabedoria,
Deus vai te trazer situações para você aperfeiçoar a sua sabedoria e adquirir ela. Então Deus não te dá nada, Ele te dá oportunidades de você... Tem desafios aí. Tem desafios. Provações, às vezes fala isso, né? Muitas provações, muitas provações. E muitas vezes não é assim, muitas vezes a pessoa acha que quando ela se entrega para Deus, as coisas vão começar a ficar fácil. Mas Deus não é de barganha. Deus não é um comerciário que você faz barganha com Ele, faz negócio com Ele. Então quando você entrega a tua vida para Ele, aí que vem as provações, porque é aí que você vai ser lapidado, certo? E a Fábio foi uma provação na minha vida, porque ela veio, a Fabiana tem uma filha, né? Que é a Ana, hoje está com 20 anos. E eu tenho meu filho, que é o Caio Emanuel, que faz 10 anos agora em dezembro. Então, ela veio com a história dela e eu vim com a minha. E para mim não era fácil, né? Ela, como adolescente, né? E a Ana veio a Fábio veio para minha vida. A Ana estava na fase da aborrecência, então foi muito difícil para mim. E quando eu coloquei uma coisa como objetivo, como você falou, né? Qual foi o divisor aí? O divisor é, para qualquer coisa que você for fazer na sua vida, desde o seu casamento ou desde o seu lado profissional, primeiro você tem que querer que dá certo. Se você não querer que dá certo, não vai dar certo. Não vai dar certo. E eu olhei e falei, não, é essa mulher que eu quero para minha vida e vai dar certo. E a gente trabalhou juntos, de mãos dadas, para que desse certo. E com a bênção de Deus, deu certo, né? Hoje a gente está super bem, é minha parceirona aí. Estou sempre incentivando ela. Bom, vocês têm uma história de luta, os dois meio parecida, cada um no seu canto, mas já de novo, né, de criança já, tipo assim, um correndo atrás, outro querendo, e os dois querendo uma vida diferente, né, e vocês se dão bem, as ideias batem, o casamento, a junção, o que for, o amado, né, tem que bater muita coisa, e às vezes quando bate muita coisa certa ainda dá errado. Agora você imagina se não... Então vocês têm que compartilhar muito de ideias, de pensamento, e isso vocês conseguiram. Sim, Ed, eu falo assim, o casamento, isso eu falo nas minhas palestras, que o casamento é assim, se você tem um namorado, que você que é um namorado ou uma namorada, ele gosta das mesmas coisas que eu, das mesmas músicas que eu, dos mesmos pratos de comida que eu, não vai dar certo. Não vai dar certo. Tá muito certo demais, os dias para dar certo. Os opostos se atraem mesmo, porque você tem que ter conflito, certo? Tem que ter conflito dentro de um relacionamento. Porque o conflito que faz você crescer, é o conflito que faz gerar a discussão para você crescer. Então ela veio com o jeito de ser dela e os pensamentos e sonhos dela, e eu vim com o meu, que vão, parecido, mas vão um pouco de encontro um com o outro. E isso gera o debate dentro de casa, o debate saudável, não é por aqui o caminho, é por aqui. Então assim... aí tem que ter o aceitar, né? É aquele ditado, Ed, que diz assim, que 2 mais 2 é igual a 5, né? Por que 2 mais 2 é igual a 5? Porque a soma das partes é maior do que o todo. Ela veio com a bagagem dela, eu vim com a bagagem minha. Nós somamos as nossas duas bagagens, formou o número 5, né? Então, a soma das partes é maior do que o todo. Então, ela veio com a experiência dela, eu vim com a minha, a gente juntou e a gente conseguiu agregar muita coisa para o nosso casamento com isso. E os filhos hoje, como é que é a questão dos filhos? A filha, vocês moram tudo junto, tá tudo certo e tal? Como é que é esse relacionamento? Nós moramos juntos, né? A minha filha mora comigo até então. Temos um neto. E o filho do Mauri vem nos visitar a cada 15 dias. Então nós temos um relacionamento juntos muito bom, tranquilo. Tem os problemas como toda família tem? Tem. Família tem. Porque não existe casamento perfeito, não existe família perfeita, não. Toda família tem seus problemas, ou é financeiro, ou é isso, ou é aquilo. Toda família tem. E nós não somos um casal diferente. A diferença é que, antes de resolver os nossos problemas, nós fazemos as nossas orações para que a gente não vá falar besteira um para o outro, para que não saia ferpas, né? Porque depois palavras ditas não voltam. Então, essa é uma grande diferença hoje de aprendizado, eu depois de um casamento, Mauri depois de outro, que a gente trouxe para a nossa vida. Então, assim, antes de qualquer conversa, a gente reflete, né? É isso mesmo, vamos conversar sobre isso, vamos conversar. Eu e o Mauri, a gente costuma dizer que nós não brigamos, nós conversamos. Eu acho que não precisa ir para o outro lado, né? Eu já saí de uma situação de tantos conflitos e não é o que eu quero para a minha vida. Nunca quis um homem que fosse agressivo, que fosse abusador, ou que jamais um homem que tratasse minha filha mal. Depois que a gente se torna mãe, a gente se torna pai, eles são prioridades, né? Então, assim, sempre pensei em alguém que fosse para agregar, que fosse para somar, e o Mauri é isso. Eu tenho no Mauri, assim, aquela pessoa que ele
é companheiro, ele é parceiro, ele é meu incentivador, ele é meu maior incentivador. Quando eu conheci ele, eu não conseguia dirigir. Eu tinha um pavor de carro. Eu era carona, eu ficava cuidando para ver se eu ia passar de uma velocidade muito grande. E ele sempre me incentivou: você precisa fazer a sua carteira, você precisa ser independente, você precisa ter o seu carro, você precisa. Você não pode viver grudado em mim, porque eu posso morrer amanhã e você vai fazer o que da vida? Então ele sempre me incentivou em tudo. Então assim, hoje eu sou habilitada graças a ele, porque inclusive no dia que eu fui fazer, eu estava morrendo de medo e ele me incentivou: você é capaz, você dá conta, você consegue, olha a tua história, olha a tua vida, você consegue. E eu consegui. Então assim, eu acho que quando você tem uma pessoa por trás que te coloca lá em cima, sem segundas intenções de te dar um tombo, eu acho que a vida é incrível. Então assim, é ele, nos meus momentos de maior dificuldade, na minha graduação, agora eu me formo agora o mês que vem, em psicologia, e quantas vezes eu já pensei em desistir pelas adversidades, porque mudamos para Toledo, eu ia de bis todos os dias para a faculdade, chuva, sol, frio, e muitas vezes eu não aguentando, ele me levava de bis, ficava esperando lá na chuva: não, eu vou com você, você vai terminar, você vai conseguir. E falta poucos dias para eu me formar nessa graduação. Depois nós vamos falar dessa graduação. Só que rapidinho, só quanto tempo vocês estão juntos? 4 anos. 4 anos. A história de superação termina na sequência, né? Com a formatura da Fabiane. Chegou o momento, o que ela pensa em fazer depois do intervalo? Fabiane Soares Kettner Berton vem falar conosco aqui, contou uma história de vida linda, maravilhosa, de superação, e essa história não acabou. Psicologia, né? Psicologia. E você termina agora? Agora em dezembro. Dezembro. Isso. Você está terminando fazendo em Cascavel? Faço em Cascavel. Uhum. A Toledo não tem? A Toledo até tem, mas como eu ganhei uma bolsa... Você já estava aproveitando então. Isso, eu faço lá por isso. Fabiane, o que você conclui com essa psicologia? Qual é agora? Você é uma mulher cheia de sonho, bom, agora está chegando a hora de começar a curtir um pouquinho esse sonho. O que você pretende fazer? Então, eu tenho vários sonhos para essa graduação. Uma graduação que eu desejei muito, batalhei muito por ela. Um dos meus sonhos é fazer com que eu possa estar auxiliando outras pessoas que passaram pelas mesmas dificuldades que as minhas, pessoas que não tiveram oportunidades, né? Então assim, esse é um dos meus sonhos. Então eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com pessoas voluntariamente para estar agregando alguma coisa na vida das pessoas. Então acho que essa é uma forma de eu estar recompensando a vida, a Deus, por tudo que eu tive. Porque... Um agradecimento, né? Um agradecimento, porque sair da onde eu saí para chegar até onde eu estou foram muitas lutas. Não foi fácil ter passado por tudo que eu passei e, por exemplo, não ter contado para minha mãe até hoje que eu fui abusada na rua. Então, assim, passar por tudo isso e aguentar sozinha, porque eu nunca falei para minha mãe nada. Nunca falei pra ninguém, nunca contei pra ninguém. Às vezes que eu apanhei na rua, às vezes que eu fui abusada e tal. Então, assim, é difícil. Mas quando você quer, você consegue, né? E o Maurício sempre fala que um dia eu vou ter que contar pra minha mãe. Eu falei: mas eu não tô pronta ainda, né? Porque não é fácil. Mas, então eu quero poder compensar, eu quero poder ajudar, eu quero poder ser auxílio pra alguém. Como eu não tive, eu quero ter. E o outro sonho é a nossa consultoria, né? Nós estamos focados num trabalho para o ano que vem de consultoria, que vai levar para o mercado algo que eu acredito que ainda não tenha. Que hoje em dia as empresas elas trabalham muito com essa parte de consultoria e muito se vê falar em pessoas que ficam ricas muito fácil ou que constroem coisas muito fácil, e a gente sabe que não é bem assim, né? Que leva-se um tempo para os seus sonhos se construírem, leva-se um tempo para os seus sonhos se realizarem. Então eu quero levar isso, eu quero levar a minha história para as empresas. Realidade. Uma realidade para as empresas. Eu quero mostrar para as empresas, para as pessoas, para os colaboradores, que é possível. Você pode chegar lá, você pode estudar, você pode realizar seus sonhos, sabe? Então, que é possível. Mauri, não, fala aqui, fala aí. O nosso trabalho, para quem quiser conhecer, ele está bem esmiuçado no nosso site,
né? Tem um site, Tem um presta site. atenção aí, que você ouviu a história aqui, de repente você quer acompanhar um detalhe a mais aí. Então quem quiser levar aí para a empresa, né, ou conhecer um pouco mais do nosso trabalho, a gente tem um Instagram, que é Kettner Consultoria no Instagram, e temos o site, que é www.kettnerconsultoria.com.br. Tá? Você acessa ali. Se quer contratar, já dá para contratar ou ainda não? Já podemos, Já dá podemos pra- trabalhar com isso sim. E vocês fazem juntos daí? Hoje a gente não está em nenhum lugar dizendo que a Fábio é psicóloga, porque a formatura dela agora é em dezembro. Então ela vai poder dizer que é uma psicóloga a partir do momento que ela pegar o CRP dela, que é por torno de março do ano que vem. Mas ela Isso está na não fase impede. final. Não, o conhecimento ela já tem, né? Agora é a Sim. parte burocrática, então... Mas sim, é uma menina de rua, né? Que, digamos, entre aspas, em março, virou psicóloga. Né? E a gente está levando esse trabalho de realidade comercial, que é o nosso carro-chefe. Então, ele é um trabalho muito legal aí para quem, principalmente para mercados e empresas grandes, cooperativas, tem bastante gente aí, para a pessoa entender que não existe receita de bolo para nada, né? É ilusão. Eu gosto muito do Clóvis Barros. Ele fala assim: as pessoas contratam um guru que vem com o microfone Madonna, vem lá da PQP, fala um monte de baboseira e some, porque se as pessoas conhecerem de perto, vai saber que ele é um bosta igual a você. Ele fala com essas palavras, né? E a gente quer levar o que é o contrário disso. A gente quer levar o quê? Que as coisas tem que esperar, você vai cair muitas vezes, você vai levar rasteira dentro do seu trabalho, muitas vezes as pessoas não vão te valorizar, mas você tem que ter persistência e um dia, com o tempo, tem que ter tempo, tem que ter paciência, tem que correr atrás, tem que construir e você vai conseguir. Não existe milagre. Não existe milagre. E não existe receita de bolo. Não, Tem que trabalhar tem mesmo. que trabalhar. Porque se fosse assim, Ed, você lê lá um livro lá, né? Hábitos das pessoas altamente eficazes. Então quer dizer que se eu pegar aquele livro e ler, eu vou ser altamente eficaz? Não. Não existe receita de bolo. Aquilo é um norte. É um ótimo norte. Mas não quer dizer que se você Não se seguir transforma, aquilo... né? Não é. Lê o livro e ficou rico. Cada caso é caso. Cada caso é um caso. Você não se aplica a vida de uma pessoa em outra. Você pode ter mentores na sua vida, né? Você pode ter mentores, mas jamais você vai copiar uma receita de sucesso e vai dar sucesso em outros. Não É existe. quase meio que tipo a reação, um remédio, um medicamento, às vezes para você faz um efeito, para outro faz outro. É mais ou menos nessa linha, né? Isso. A galera tá vendendo muita injeção de anestesia aí, né? Vende motivação para a pessoa vai lá dar uma palestra pro cara, o cara sai no gás e a gente quer vender totalmente o contrário, a gente quer vender a realidade mesmo. Então, um trabalho, uma palestra da Fabiana ou uma palestra minha, vai mudar a vida de uma pessoa? Não, não vai mudar a vida da pessoa, porque não é uma palestra que muda a vida de uma pessoa. Mas a gente vai plantar uma semente, e daí vai vir outra pessoa que seja realista e vai regar essa semente, e aos pouquinhos, ou nós vamos estar regando a semente que alguém já plantou, e assim vai construindo. Mas falar que você vai chegar lá e vai dar um treinamento, uma palestra, e a pessoa vai mudar a vida da pessoa, que a pessoa vai ficar milionária, não acredito nisso. O pessoal está pedindo o telefone de contato de vocês. Anota aí já, Ângelo, no zap. Não, já você coloca no zap também. O Mauri vai falar, um telefone de contato. Alguém está interessado em, de repente, saber um pouquinho mais de vocês. E eu só queria que você fechasse também a tua parte aqui. Você me presenteou com um livro. Sim. E eu esqueci, né? De falar. Mas assim, as duas primeiras pessoas que queiram ganhar o livro do Mauri, Olhar de um Gestor, Saia do Quadrado, ou Saia do Quadrado no Olhar do Gestor, qual que é a linha aqui, e o que esse livro fala? Esse livro eu escrevi, foi muito tempo ele é um livro assim, foi muito tempo para escrever ele, e eu fiz um livro para quem não tem tempo de ler, certo? Esse livro não está em livraria, eu fiz uma tiragem única dele, foi para ter o sonho de escrever um livro e colocar um pouquinho da minha história. Sucinto e direto. Sucinto e direto, né? Esse livro ele traz um pouco do que é a realidade no comércio, né? Que, assim, para resumir o livro, Ed, para quem trabalha no comércio, tá? Para quem trabalha no comércio, ele diz mais ou menos assim, ó, nem sempre a realidade anda junto com a prática. Muitas vezes, nem sempre a teoria anda junto com a prática. Então, muitas experiências de vida, principalmente na mecânica, que você vai na teoria e na prática é outra, certo? Eu vivencio muito isso. No comércio, nas vendas, trabalho em equipe, gestão de equipes, hoje no gestão de pessoas. É muito fácil hoje, como a Fábio falou, é muito fácil amar uma criança na África, difícil amar uma criança que está na porta da sua casa. E esse livro traz um pouco disso. É muito fácil você
colocar na rede social que você ama as pessoas e às vezes você não dá bom dia para o teu colega de trabalho. Então a minha equipe, eu tento sempre trazer a gestão da liderança ágape. Ser à frente, fazer com amor, dar amor para as pessoas, ser sempre o exemplo. Então, um pouco disso que o livro traz. E respondendo ao ouvinte, no nosso site lá, www.kettnerconsultoria.com.br, tem todos os contatos, e lá tem o WhatsApp, para caso não conseguir marcar, e o WhatsApp nosso de contato é o 45, né? 99809 3888. Então, repetindo, é o 45 99909 3888. Vai falar diretamente com a Fabiana. A Silvani Pereira lá do Pinheirinho. Então, Silvani, o livro está aqui, vamos deixar aqui, não sei se ela vem pegar hoje ou não. Se não vem pegar hoje, daí eu vou guardar na minha sala. E são 2 livros, só ligou um? Sim. São 2 livros. Se você quer esse livro sucinto e direto, Saia do Quadrado, Olhar do Gestor, que o Mauri falou, liga aqui, ainda o Rafael já assume na sequência, já estou avançando o horário, mas pode ligar aqui, eu vou dar um para cada um, tá? Então a Silvani Pereira já ganhou um. Alô? Tá? E tem mais um, e eu ganhei o meu ninguém mexe, tá? O meu é meu e acabou, tá? Até você pode escrever o nome dela ali, né? Silvani Pereira, que já vai autografar do livro aí do Mauri. Fabiane, parabéns pela sua história, maravilhosa a sua história de luta, de superação, inimaginável passar por tudo. Eu também tenho uma história de vida sofrida, mas não chega nem nos... Agora eu fiquei com vergonha, eu acho que me fazendo de vítima às vezes, eu fiquei com vergonha, né? Porque isso sim é história de vida, de luta. Parabéns pelo seu trabalho, quem quiser contratar pode ligar para mim aqui, eu passo o telefone também. Muita lição para as empresas, para levar para os seus funcionários, superação e tudo mais. Parabéns e todo o sucesso do mundo. O que precisar, eu estou aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. Mauri, obrigado, viu? Obrigado, Edio. Agradeço pela oportunidade. Um ótimo final de semana a você e os seus ouvintes.